Quais são os exames que devem ser realizados caso você esteja usando testosterona? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia, do estado de Santa Catarina. E hoje nós vamos saber quais que são os exames que devem ser feitos para o acompanhamento daqueles pacientes que fazem o uso regular da testosterona. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do YouTube, Top de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. O que nós devemos sempre tomar cuidado em pacientes que realizam a administração de testosterona é que a gente simplesmente não pode receitar essa testosterona e não fazermos um acompanhamento principalmente dos possíveis efeitos colaterais relativos ao uso desse tratamento. Sabe-se que a testosterona, quando ela é administrada de maneira correta e o homem está se ressentindo da sua falta, ela tem benefícios inquestionáveis e melhora de maneira significativa a vida do paciente. Mesmo que o paciente esteja se sentindo bem, não tenha nenhum sintoma relacionado a isso, é importante que nós realizemos um acompanhamento através de alguns exames que se fazem necessários para o monitoramento dessa reposição de testosterona. E esses exames devem sempre ser utilizados principalmente no início dessa terapia, pois é nessa fase que são necessários os maiores ajustes de doses, de tempos que você vai administrar essa testosterona, e é por isso que sempre se deve realizar esse monitoramento de maneira mais próxima nos primeiros momentos, e depois que esse paciente já estiver com os níveis estabilizados de testosterona, pode-se fazer esse acompanhamento com uma maneira mais espaçada, a depender do que o paciente esteja sentindo. Mas afinal, quais que são os exames que devem ou que podem ser solicitados para esse perfil de paciente? Então, basicamente, nós vamos fazer os exames que devem ser monitorados para nós adiantarmos ou prevenirmos as complicações decorrentes do uso da testosterona. Qual que é uma das principais complicações decorrentes do uso da testosterona? É que quando você utiliza essa testosterona por um período de tempo, pode ser que o sangue produza mais glóbulos vermelhos. E o que essa produção de glóbulos vermelhos pode ocasionar? Ele pode aumentar os eventos de embólicos, de tromboembolismos, porque essa quantidade maior de glóbulos vermelhos, ela deixa o sangue mais grosso, mais propenso à formação de coágulos. E esses coágulos, quando formados, podem ir para a cabeça, podem ir para o pulmão, dando uma embolia nesses casos. E é por isso que nós devemos realizar sempre o acompanhamento de quem faz a reposição de testosterona com a dosagem do hematócrito. O hematócrito é uma parte do hemograma, que é o exame de sangue, que vai nos dizer se os níveis dessa hemoglobina estão altos ou não. Níveis de hematócrito acima de 54, 55 já são indicativos que você deve suspender o uso dessa testosterona, pois você está dando um risco muito grande desse paciente a vir desenvolver coágulos, e que esses coágulos vão para partes que não devem ir do nosso corpo. E esse monitoramento, quando o paciente inicia, deve ser feito principalmente nos 3 a 6 meses no primeiro ano, e se esses níveis de hematócrito não estiverem subindo conforme você for dando essa testosterona, a partir de que eles se estabilizam, esses níveis podem ser repetidos a cada ano. E esse cuidado talvez seja um dos mais importantes que nós devemos realizar nos pacientes que usam essa testosterona. Qual que é o outro exame que sempre deve ser solicitado? É o PSA, que é o exame
do sangue da próstata, tá? Que faz a detecção do câncer. Por quê? A aplicação de testosterona, ela pode aumentar a chance do paciente vir a desenvolver um câncer de próstata. Então, hoje em dia, já se tem alguns questionamentos a respeito disso. Mas, de qualquer forma, como boa prática médica, nós sempre realizamos essa dosagem do PSA quando esse paciente administra testosterona. E que também é feita nos primeiros períodos de administração a cada 3 a 6 meses e depois, se esses níveis estiverem normais, também esse acompanhamento pode ser feito de maneira anual. E não só isso, nós podemos também realizarmos juntos com a dosagem do PSA a realização do toque retal nesse paciente, que também nos ajuda a descobrir de maneira precoce se esse paciente, através do surgimento de um caroço na próstata, pode estar ou não manifestando um câncer. E por último, nós sempre devemos, que fazem parte da avaliação inicial desse monitoramento, que é os níveis de testosterona mesmo que você vai dosar através do sangue do paciente. Geralmente esses níveis de testosterona devem ser dosados entre as aplicações dessa testosterona para sabermos se o paciente atingiu ou não os níveis que nós gostaríamos que ele estivesse apresentando. O paciente nos relata para nós muitas vezes uma melhora das suas queixas de fraqueza, mal-estar, e nós guardamos uma boa relação com os níveis existentes de testosterona. Se os níveis estiverem equilibrados, você mantém esse monitoramento de 3 a 6 meses ou entre os intervalos das aplicações, principalmente no primeiro ano, e depois você pode espaçar ainda mais essas medidas para ver se os níveis ainda estão adequados nesse paciente. Os pacientes muitas vezes já sabem se eles estão com os níveis bons de testosterona, porque eles acabam se sentindo bem nesses casos. E se esses níveis muitas vezes já ficam baixos, o paciente já acaba se ressentindo nisso. E nessa hora o paciente mesmo pode solicitar para o médico que realize esse monitoramento para ver se os seus níveis estão adequados ou não nesses casos. Então essa dosagem da testosterona é importante para que nós façamos os ajustes a respeito da dose e dos intervalos necessários das aplicações para conseguirmos atingir um nível bom de testosterona para que esse paciente se sinta bem. E ainda temos que comentar que em pacientes jovens que necessitem realmente usar essa testosterona, mas esse deve ser sempre uma coisa muito criteriosa e que ser feita com muito cuidado, nós podemos realizar um espermograma nesse paciente para ver se esse paciente produz espermatozoides, porque sabe-se que a testosterona, quando ela é administrada, ela pode interromper a produção desses espermatozoides, e é por isso que é importante que nós saibamos, antes de administrarmos essa testosterona, se esse paciente produzia ou não os espermatozoides através do exame do espermograma. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscrevam-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curtam e compartilhem esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.